Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, estou de volta. A gente parou em Deuteronômio capítulo 20, parte 2. Vamos encerrar hoje o capítulo 20, episódio número 740, nona temporada. Deus é bom, Ele continua sendo bom e é sempre uma alegria estar aqui. Que bom que você voltou, que está chegando aqui pela primeira vez. Esse é um trabalho onde a gente medita de uma forma em pregação expositiva do texto bíblico. Aqui você tem muita teologia de forma gratuita. A gente quer entender mais a palavra de Deus, se aprofundar mais no texto bíblico, num tempo onde tanta bobagem tem sido ensinada de muitos púlpitos, de muitas igrejas. Mas a gente tem, pela misericórdia de Deus, conquistado esse espaço para ajudar você a entender mais da palavra de Deus, tá bom? Vamos falar hoje sobre as isenções do serviço militar. A gente falou um pouquinho no episódio anterior e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho daqueles que eram liberados do serviço militar em Israel. Por que isso acontecia? Quais lições nós podemos tirar para os dias de hoje? Tudo isso a gente vai fazer aqui neste momento de meditação na palavra de Deus, tá bom? Então leia o capítulo e vem para cá e vamos juntos aprender um pouquinho mais do texto sagrado. O versículo 5 ao 10 nos apresenta 3 classes que foram isentas do serviço na guerra. Uma classe foi estritamente proibida de participar dela. Quantas classes isentas elas eram? Primeiro, aquele que construiu uma casa, mas não havia morado nela ainda. Aquele que plantou uma vinha, mas não havia comido de seu fruto. Aquele que estava prometido em casamento, mas não havia se casado ainda. E uma classe proibida de se envolver na guerra também era a classe dos covardes. O versículo fala a respeito de seu medo contagiar outros, o que deveria ser evitado, versículo 8. Quanto a esses regulamentos, eles tiveram uma importante relação com a estabilidade da sociedade israelita. A guerra ela tinha naturalmente um efeito perturbador ali, como tem na indústria e no comércio. Ela perturba toda a sociedade, ela cria um sentimento de insegurança, ela impede o progresso. E esses males eles seriam intensificados em um estado da sociedade onde, além do perigo ser invadido por exércitos hostis, cada homem adulto fosse responsável pelo serviço no campo. E em tal condição da sociedade, obviamente, haveria uma relutância. Quando a guerra ela fosse iminente, em adquirir propriedades, instituir melhorias ou entrar em quaisquer novos compromissos. O homem que construiu uma casa, ele não teria certeza de que viveria para desfrutar dela. O homem que plantou uma vinha, que viveria para comer do fruto dela. Ou o homem que estava se preparando para casar e ter uma esposa, ele não seria poupado na guerra por essa razão. E essa disposição da lei, ela foi, portanto, calculada para ter um efeito reconfortante, tranquilizador na sociedade israelita. Esses regulamentos, eles visavam isentar aqueles que, de suas circunstâncias e perspectivas, sentiriam mais intensamente a dificuldade de um chamado para o serviço militar. O versículo 7 ele vai se conectar com a importância atribuída nas nações antigas à perpetuação da casa. O sentimento aqui expresso era o das nações antigas em geral. Essas leis elas eram de grande importância para garantir a eficiência no exército.
O exército ele era claramente melhor sem os covardes do que com eles. Um covarde ele pode fazer mal a um batalhão inteiro. Mas além destes, era provável que pessoas servindo por compulsão, em um espírito de descontentamento ou com perspectivas frustradas por causa de suas perspectivas não dispostas a abrir mão de suas vidas, provariam ser apenas soldados inferiores. Entenda. De qualquer forma, havia uma política de recrutar o exército apenas daqueles que tinham uma participação fixa no bem-estar da nação. O homem com casa, esposa e vinha era mais propenso a estar pronto para derramar a última gota de seu sangue em defesa de seus tesouros do que alguém totalmente desapegado ou apegado apenas na esperança. E aqui nós temos lições preciosas para nosso aprendizado. Aqueles que entram na guerra cristã precisam calcular o seu custo. Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 34. No serviço de Cristo não há exceções. No entanto, no trabalho da igreja de liderança, deve-se ter consideração por aqueles que estão em situação peculiar. Os fracos de coração não representam força para uma causa, Juízes 7:3. Os números não são a única coisa a ser considerada ao avaliar a eficiência de uma igreja ou de qualquer corpo de guerreiros espirituais. Versículo 10 ao 20 nos apresenta tolerância e severidade. Se essas regras incorporam uma severidade felizmente rara na guerra moderna, eles também exibem uma tolerância, da qual muitas nações modernas bem poderiam aprender. Nós temos aqui os horrores da guerra sendo aliviados. Versículos 10 e 11. A paz era invariavelmente oferecida antes do ataque a uma cidade estrangeira. Presume-se que a guerra foi justa e empreendida com a sanção de Jeová. Se a paz fosse aceita, ninguém seria ferido, mas apenas tributo, algum imposto. O espírito pacificador, ele é agradável a Deus. Mateus 5:9, Romanos 12:18. No caso de uma cidade tomada, nenhuma mulher, criança ou animal deveria ser destruído, versículo 14. A quantidade de autocontrole que isso implica só pode ser apreciada após a leitura dos relatos de guerra conduzidos antigamente. Podemos obter alguma luz sobre isso estudando os horrores do saque de uma cidade, mesmo nos tempos modernos. Era ordenada a preservação de árvores úteis para alimentação, versículo 19. E aqui as severidades da guerra, elas são exemplificadas. A cidade resistente, se estrangeira, seria punida com o massacre de seus homens adultos, versículo 13. Isso que soa tão duro, certamente tipifica a destruição total que cairá sobre todos os que resistirem à vontade de Deus e se colocarem em uma atitude de hostilidade ao estabelecimento de seu reino na terra. Isso será inevitável. Os cananeus, eles seriam completamente exterminados, versículos 16 ao 18. Este caso, ele difere do outro por ser a execução de uma sentença judicial, bem como um meio indispensável para a sua própria preservação contra a corrupção, versículo 18. Um tipo geral do destino que alcançará todos os ímpios, todos aqueles que rejeitam o reino de Deus. O pecado, ele causou tal estrago fatal em nosso mundo que os remédios mais severos, eles têm que ser aplicados, mesmo que não compreendemos tudo. Na administração desses remédios, Deus ele escolheu empregar homens, e assim ele se alia a nós e nos torna parceiros com ele na administração do seu reino. Essa honra tem todos os seus santos. Os objetivos do governo divino, eles devem ser realizados. Todo objetivo que é formado na mente de Deus é uma semente de retidão. Portanto, deve crescer
e chegar até a perfeição. A necessidade, ela entra em sua própria essência. Nenhum poder na terra ou no inferno é capaz de impedir sua realização. Quem pode resistir, meus queridos, à vontade da onipotência? A retidão, mais cedo ou mais tarde, triunfará. Toda oposição à vontade de Jeová, ela será eventualmente esmagada. Aquele que criou também é capaz de destruir. No momento presente, o seu amor paciente, ele fornece outros remédios. E se as medidas corretivas falharem, então a destruição cruel varrerá para a escuridão eterna toda a oposição à sua vontade suprema. Os fins da justiça, eles podem ser alcançados por meios pacíficos, se os homens se submeterem aos termos de Deus, versículo 10. Termos de paz deveriam ser oferecidos pelos hebreus em suas guerras com nações distantes. A principal condição de paz e amizade era a renúncia à idolatria. Se os homens temerem e servirem a Deus, eles viverão. Conhecer a Deus como nosso Deus é vida eterna. Se os homens virarem as costas para o sol, eles devem habitar na sombra. Então, se os homens se separarem da fonte da vida, eles inevitavelmente morrerão. Não uma, mas muitas vezes Deus nos oferece reconciliação, bênção, perdão, paz, por todos os métodos de persuasão e súplica. O Pai de nossos espíritos, ele se esforçou para nos ganhar para os caminhos da obediência justa. Sua vontade é nossa santificação, pureza, ou então é perdição. Aqui está a alternativa. Todo o seu despojo, versículo 14 aqui, diz, tomará para ti. Quanto mais duro o trabalho, mais abundante a recompensa. A remuneração de Deus, ela é sempre ampla e suficiente. Ele pesa com muito cuidado cada dificuldade que suportamos por Ele. Cada lágrima nossa Ele coloca em sua presença. A descrença cega pode considerá-lo um mestre austero, que requer trabalho penoso e doloroso, mas o homem de temperamento filial, ele correrá nas mais difíceis tarefas e sua linguagem é uniformemente esta: eu sempre faço as coisas que lhe agradam. Aqueles que sofrem com seu Senhor agora serão justificados em breve, juntos a Ele. Os termos de paz foram oferecidos a nações que jaziam nas proximidades de Israel. Mas para os habitantes de Canaã, tamanha era a sua podridão moral, não havia alternativa, senão a destruição. A ordem, versículo 16, era: não deixarás com vida nada que respire. É bom para nós aprendermos que há um estágio em nossa doença moral e pecaminosa, quando o remédio da misericórdia ele cessa de fazer efeito. E ele torna-se um cheiro de morte para a morte. Com o sopro de sua boca, ele matará os ímpios. Quando o coração se identifica com a rebelião, quando todo sentimento é avesso a Deus, quando a depravação total se instala, então Deus abandona o homem, a sua condenação inevitável. Israel não quis nada dele, então ele os entregou à luxúria de seus próprios corações em vários momentos da história. Ao sitiar uma cidade, nenhum machado deveria ser posto sobre qualquer árvore frutífera. E aqui é interessante, aqui nós temos uma amostra do amor atencioso e generoso de Deus pelos homens. Tudo que puder ministrar à necessidade e ao conforto de seus servos será garantido a eles. Embora envolvido na terrível obra de destruição, ele não esquece a misericórdia, ele está planejando o tempo todo para o bem de seus servos. Embora uma seriedade ela esteja em seu rosto, o amor mais terno está ativo em seu coração.
Ele é mais cuidadoso conosco do que nós somos por nós mesmos. Nenhuma necessidade, por menor que seja, é por ele esquecida. O dilúvio desolador está sobre a terra, mas uma arca é fornecida para Noé. A chuva de fogo está consumindo Sodoma, mas Ló está seguro na terra de Zoar. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Creia nisso. Se Deus oferece termos de paz, por que o homem insiste em resistir à sua vontade? Quem poderá impedir o cumprimento dos propósitos divinos? Oh, glória a Jesus. Vem orar comigo, meu querido. Procure um local calmo e tranquilo. Ah, Senhor, bendito para a gente falar com Deus. Senhor Deus, em tua sabedoria, nós sabemos que tu governas todas as coisas. Ensina-nos a confiar nos teus planos e a buscar a tua paz. Que o nosso coração não se desvie da obediência, que possamos viver de acordo com a tua vontade, sabendo que em ti nós encontramos segurança e esperança. Amém, amém, amém. Que tempo precioso, meu querido, minha querida ouvinte. Obrigado pela audiência e pela paciência. A gente volta em breve para aprender mais da palavra de Deus. Cada vez que eu me debruço sobre o texto bíblico, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu tenho a aprender. Quanto mais a gente cava, mais tesouro a gente vai encontrando na palavra de Deus. Ela é preciosa. Aproveite esse tempo precioso para você também aprender mais do texto bíblico e coloque em prática para você ver como as bênçãos de Deus cairão abundantemente sobre sua vida. Um abraço, Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau.